Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje vou fazer a leitura da Lei Complementar número 208, que trouxe alterações nas leis 4.320 de 64 e 5.172 de 66. A Lei 4.320 ela trata das normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Já a Lei 5172 é o Código Tributário Nacional. Antes de mais nada, mostre seu apoio, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos. E se você gostar deste vídeo, deste conteúdo e quiser me pagar um cafezinho, descubra como você pode fazer isso se tornando membro do canal. É mais fácil e mais barato do que você imagina. Lei Complementar número 208 de 2 de julho de 2024. Altera a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para dispor sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários dos entes da Federação, e a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, para prever o protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição e para autorizar a administração tributária a requisitar informações a entidades e órgãos públicos ou privados. Artigo 1º. A Lei nº 4.320 de 1964 passa a vigorar, acrescida do seguinte artigo 39-A. Artigo 39-A da Lei 4.320. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município poderá ceder onerosamente, nos termos desta lei e de lei específica que o autorize, direitos originados de créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, a cessão dos direitos creditórios deverá 1. Preservar a natureza do crédito de que se tem originado o direito cedido, mantendo as garantias e os privilégios desse crédito. 2. Manter inalterados os critérios de atualização ou correção de valores e os montantes representados pelo principal, os juros e as multas, assim como as condições de pagamento e as datas de vencimento, os prazos e os demais termos avançados originalmente entre a Fazenda Pública ou o órgão da administração pública e o devedor ou contribuinte. 3. Assegurar à Fazenda Pública ou ao órgão da administração pública a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de que se tenham originado os direitos cedidos. 4. Realizar-se mediante operação definitiva, isentando o cedente de responsabilidade, compromisso ou dívida de que decorra obrigação de pagamento perante o cessionário, de modo que a obrigação de pagamento dos direitos creditórios cedidos permaneça, a todo tempo, com o devedor ou contribuinte. 5. Abranger apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito, assim como recair somente sobre o produto de créditos já constituídos e reconhecidos pelo devedor ou contribuinte, inclusive mediante a formalização de parcelamento. 6. Ser autorizada, na forma de lei específica do ente, pelo chefe do Poder Executivo ou por autoridade administrativa a quem se faça a delegação dessa competência. 7. Realizar-se até 90 dias antes da data de encerramento do mandato do chefe do Poder Executivo, ressalvado o caso em que o integral pagamento pela cessão dos direitos creditórios ocorra após essa data. Parágrafo 2º. A cessão de direitos creditórios preservará a base de cálculo das vinculações constitucionais no exercício financeiro em que o contribuinte efetuar o pagamento. Parágrafo 3º. A cessão de direitos creditórios não poderá abranger percentuais do crédito que, por força de regras constitucionais, pertençam a outros entes da Federação. Parágrafo 4º. As cessões de direitos creditórios realizadas nos termos deste artigo não se enquadram nas definições de que tratam os incisos 3 e 4 do artigo 29 e o artigo 37 da Lei Complementar número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo consideradas operação de venda definitiva de patrimônio público. Parágrafo 5º. As cessões de direitos creditórios tributários são consideradas atividades da administração tributária,
não se aplicando à vedação constante do inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal aos créditos originados de impostos, respeitados os parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 6º. A receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata este artigo observará o disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo-se destinar pelo menos 50% desse montante a despesas associadas a regime de previdência social e o restante a despesas com investimentos. Parágrafo 7º. A cessão de direitos creditórios de que trata este artigo poderá ser realizada por intermédio de sociedade de propósito específico, criada para esse fim pelo ente cedente, dispensada, nessa hipótese, a licitação. Parágrafo 8º. É vedado à instituição financeira controlada pelo ente federado cedente: 1. Participar de operação de aquisição primária dos direitos creditórios desse ente. 2. Adquirir ou negociar direitos creditórios desse ente em mercado secundário. 3. Realizar operação lastreada ou garantida pelos direitos creditórios desse ente. Parágrafo 9º. O disposto no parágrafo 8º deste artigo não impede a instituição financeira pública de participar da estruturação financeira da operação, atuando como prestadora de serviços. Parágrafo 10. A cessão de direitos creditórios originados de parcelamentos administrativos não inscritos em dívida ativa é limitada ao estoque de créditos existentes até a data de publicação da respectiva lei federal, estadual, distrital ou municipal que concedera a autorização legislativa para a operação. Artigo 2º. Os artigos 174 e 198 da Lei nº 5.172 de 1966, o Código Tributário Nacional, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 174, parágrafo único, inciso 2 do Código Tributário Nacional, pelo protesto judicial ou extrajudicial. Artigo 198, a inclusão dos parágrafos 4º e 5º. O artigo 198, ele trata das hipóteses de compartilhamento de informações pela Fazenda Pública em relação ao sujeito passivo tributário ou terceiros. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto no artigo 197, a administração tributária poderá requisitar informações cadastrais e patrimoniais de sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades, públicos ou privados, que, inclusive por obrigação legal, operem cadastros e registros ou controlem operações de bens e direitos. Parágrafo 5º. Independentemente da requisição prevista no parágrafo 4º deste artigo, os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes colaborarão com a administração tributária visando ao compartilhamento de bases de dados de natureza cadastral e patrimonial de seus administrados e supervisionados. Artigo 3º. As cessões de direitos creditórios realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios em data anterior à publicação desta lei complementar permanecerão regidas pelas respectivas disposições legais e contratuais específicas vigentes à época de sua realização. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 2 de julho de 2024. Encerro neste momento a leitura integral da Lei Complementar nº 208 de 2024, que trouxe alterações na Lei 4.320 e na Lei 5.172, o Código Tributário Nacional. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta o conteúdo e compartilhe à vontade. Não se esqueça de mostrar o seu apoio, inscreva-se no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos. Se você quiser me pagar aquele cafezinho, descubra como você pode fazer isso se tornando membro do canal. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal Leis Brasileiras em Áudio. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.